Isso, eles estão lá, todos os diretores reunidos, foi um consenso no entendimento deles em razão desse momento que o Brasil vive. Então, em conjunto com a Prefeitura de Londrina, nós entendemos que é o melhor caminho, né, suspender a exposição agropecuária até uma segunda data, que a gente avaliaria um momento adequado para que pudesse ocorrer a exposição agropecuária. Segundo ponto, a partir do dia 23, segunda-feira que vem, estão suspensas as aulas em toda a rede municipal pública de ensino, segunda-feira. Terceiro ponto, estamos restringindo as visitas aos ambientes hospitalares. De quando é quando a suspensão da municipal? Suspensão por tempo indeterminado. A avaliação será contínua, dia a dia, por uma equipe técnica especializada, e a gente vai avaliando dia a dia para analisar exatamente 23, segunda-feira. Serão restritas as visitas hospitalares aos pacientes internados, né? Nós estamos suspendendo todos os grupos de idosos na cidade de Londrina, as atividades dos grupos de idosos, também as atividades do grupo de idosos do NASF. Estamos suspendendo cirurgias eletivas, né? Isso que a gente está falando aqui é tudo, nós estamos falando em relação à rede pública e particular. É claro que a própria rede privada tem uma especificidade, já existiam algumas questões marcadas, assim como na rede pública, mas estarão suspensas cirurgias. Fora as escolas, o resto é tudo já ou não? Tudo já, a partir de já. Exceto as escolas, que é segunda. Suspensão das cirurgias é a partir de hoje. Não, até sexta-feira, que a programação cirúrgica que já estava paciente avisado, com os preparos, e a partir de sábado não tem mais agenda de cirurgia eletiva. A recomendação também é para que se suspendam cultos religiosos de qualquer denominação, seja evangélico, seja católico. A restrição de pelo menos 50%, isso vai haver um decreto para que regulamente isso, em relação a bares, restaurantes, lanchonetes, cinema, shoppings. Cinema não estamos suspendendo. Cinema está sendo suspenso. Vários restaurantes, o senhor permite, é porque para a gente ficar na distância aconselhada pelo Ministério da Saúde, 1,5 metro, 2 metros. 50% da capacidade de atendimento. Então, se é um bar para 100 pessoas, o máximo 50 por vez. Desde que obedecido e observado a distância de 2 metros. Isso é uma regulamentação. Agora. Regulamentar. Isso. O cinema suspende total. Nós podemos chegar em medidas mais drásticas. Nós vamos ter que regulamentar por decreto. Então, na questão jurídica, a gente vai construir de hoje para amanhã a construção jurídica dessa regulamentação. A princípio, baladas também. Suspenso. Entra junto com o cinema, que é ambiente totalmente fechado. Cinema, enfim, teatro, show, balada, boate, barzinho. Isso é recomendação ou determinação? Essa é uma recomendação, porém nós estaremos regulamentando por decreto e estaremos fazendo a fiscalização para que seja cumprida, e analisaremos na sequência se serão necessários ou não medidas que possam sobreviver a essa... Falou dos asilos? Esse dos bares e restaurantes é a partir de quando? Nós vamos regulamentar agora, né? Agora, o decreto deve sair amanhã. Deve ser para a semana que vem. Tá, assim que sair o decreto. Não, a gente vai construir, né, Carla? A equipe jurídica já está construindo, a questão agora é de tempo só para regulamentar juridicamente. Quem que vai fazer a fiscalização? A Procuradoria Jurídica. A fiscalização. Desculpa. A fiscalização de bares, Não, restaurantes, toda a nossa equipe de Guarda Municipal. Guarda Municipal, CMTU, enfim. CMTU, qualquer agente público tem essa prerrogativa. Ó, deixa eu ver aqui se eu não esqueci. O transporte coletivo. O transporte coletivo nós estamos orientando tanto a CMTU quanto as concessionárias de transporte que se proceda sempre que o ônibus chegar ao terminal de transporte coletivo, a higienização dos ônibus, né?
sendo que um dos principais métodos de maneiras de contágio é exatamente os fomes. O que é o fomes que a gente chama? Se eu estou gripado com coronavírus, eu passo a mão no nariz, eu coloco a mão aqui numa superfície, o vírus fica ali vivo, segundo alguns estudos, pelo menos 9 horas, podendo ficar de 24 a 48 horas, ou seja, você vem aqui, põe a mão onde eu pus a mão, leva no olho e no nariz, você vai pegar também. Então, vai ser uma maneira da gente prevenir, se possível fornecer também dentro do transporte coletivo álcool gel, mas preferencialmente fazer a higienização do transporte coletivo. Estaremos na sequência conversando com a Associação Comercial e Industrial de Londrina para avaliar a possibilidade da entrada dos funcionários do comércio, se será possível escalonar para que não hajam todos tendo de chegar no mesmo horário. Então, se vai entrar, talvez metade entra às 8, a outra metade às 9, a outra parte às 10. Mais algum, Felipe? Tem. Prefeito, só uma dúvida. O senhor, quando falou do transporte público, o senhor falou que é uma sugestão. Não, é uma determinação. Vai ter que limpar o ônibus. É uma determinação. A cada terminal, mesmo bairro... Sim. O de bairro não, porque não vai descer todo higienizar mundo. o quê? Vai passar álcool? Isso. É higienizar onde a Vai pessoa entrar coloca a mão. equipe lá, vai limpar. Isso. Que a pessoa Principalmente entra nas no... barras de apoio. De apoio. A mesma determinação que vale para a rede pública de ensino, uma recomendação para Com a a rede rede privada privada. também? Exatamente. Na rede pública nós temos a autonomia de suspender as aulas, então já estarão suspensas a partir do dia 23, segunda-feira. Para a rede Na privada, rede é uma privada nós estamos recomendação. sugerindo que tanto universidades, e recomendando tanto universidades quanto escolas suspendam também as aulas a partir de segunda-feira. A supervisão de visitas, enfim. Quer falar aí? Posso complementar? Voltando, suspensão de visita nos asilos, nos ILPIs. Então nós estamos suspendendo essa questão das visitas nos asilos, restringindo para uma vez por semana para o cuidador levar os objetos de cuidados pessoais e necessidades de primeira hora dos idosos, por ser a classe mais vulnerável. Voltando nas visitas hospitalares, a gente determinou 15 minutos de visita por pacientes, desde que não esteja acompanhante. Aqueles pacientes que têm acompanhante não vão ser franqueadas a visita. O acompanhante deve permanecer por 12 horas na instituição hospitalar. Entenderam? Quem tem acompanhante não tem direito à visita. Isso, porque senão eles trocam só por conta da visita. Quem não tiver acompanhante, 15 minutos para uma pessoa. Só vão ficar com acompanhante os casos restritos em leis. Quem é criança, quem é idoso, quem é dependente por alguma outra situação. Nós estamos diminuindo as consultas, restringindo as consultas eletivas dos ambulatórios, com cada ambulatório tendo a prerrogativa de se organizar. Porque dentro dessas consultas eletivas, nós temos consultas que são essenciais, até mesmo para as pessoas dos grupos de risco. Então, por exemplo, dermatologia muito provavelmente vai ser suspenso todos, mas cardiologia, aquele grupo de controle de hipertensão deve ficar, endócrino, diabetes. Pneumologia, os DPOC e assim sucessivamente. Então, cada ambulatório vai ter essa prerrogativa de se organizar de modo que não tenha aglomeração nessas instituições. Isso vale para Santa Casa, Evangélico, que tem ambulatório, Cismepar, HC no HU, a gente também está fazendo. Isolamento domiciliar, isso é uma orientação do Ministério da Saúde para assintomáticos. Quem está vindo do exterior com ou sem sintomas, a nossa orientação é que permaneçam em casa por 7 dias, tá? Até que a gente tenha uma outra orientação e uma outra recomendação nesse sentido. Quem está vindo de fora do país, por enquanto. Lembrando que essa é uma orientação do Ministério nessa fase inicial, que daqui a pouco vai que cair. daqui poucos dias vai acabar com isso, porque vai ter a transmissão comunitária. Então hoje, Londrina não tem nenhum caso, a hora que tiver provavelmente alguém que veio de fora, algum caso importado, pode ser até agora importado de São Paulo ou do Rio de Janeiro, mas em muito breve nós já vamos ter transmissão comunitária e vai perder todo o sentido
dessa recomendação específica. Recomendação específica. Tem que se rever, né? Tem, isso Só explica uma coisa, a questão da igreja é restrição como? 50%? Não, a igreja nós estamos... Na verdade é o seguinte, nós tivemos Total. Proibido. Culto religioso está proibido. Veja, gente, é importante dizer que a gente está dialogando com todos os segmentos da sociedade já há alguns dias. E é uma preocupação tanto da Igreja Católica quanto da evangélica em relação aos cultos, porque tem igrejas evangélicas, por exemplo, que 5 mil pessoas frequentam a igreja durante a semana, então eles estavam muito preocupados. Existia a própria sugestão deles de que fosse tomada alguma medida nesse sentido, e nós estamos adotando essas medidas e sugerindo que não sejam feitos os cultos religiosos, suspendendo os cultos religiosos. Então, mas sugerindo ou determinando? Não, nós estamos recomendando. O Não termo ordem. correto é Se recomendar. Recomendação. Agora, Fica em dúvida nisso. O que é obrigado e o que não é? nós vamos recomendar tudo isso por decreto. É uma recomendação, e essa recomendação não é do prefeito Marcelo Bellinati, não é do secretário Tá, Felipe. mas no caso de um culto, se o cara fizer... Então, em primeiro momento, nós vamos lá e vamos falar para ele, olha, nós não vamos ter condição de fiscalizar toda a cidade, nem nós e nem nenhuma cidade do mundo, né? Nós estamos recomendando que é básico e prática dentro desse cenário de epidemiologia. Antes disso, voltando um pouco, nós instalamos hoje um comitê de operações emergenciais em saúde pública, que é o que o Marcelo estava dizendo. Nós reunimos aqui experts em infectologia, todo o nosso time de epidemiologia, saúde experts em pneumologia, todos os hospitais públicos e privados, e eles indicaram essas medidas como medidas importantes a serem tomadas. O nosso objetivo é fazer com que todos os estudos no mundo apontam. O melhor cenário do coronavírus é conseguir fazer um achatamento dessa curva. Não que nós não tenhamos casos, mas que a gente tenha caso de modo que o nosso sistema de saúde suporte e atender, que não haja picos exponenciais da doença, como foi o caso O que o Felipe está querendo dizer é o seguinte: se a gente deixar solto, o pico vai ser muito rápido, é exponencial. E aí o nosso sistema de saúde ele não vai dar conta de fazer o atendimento de todas as pessoas que vão necessitar. Então, com todas essas medidas, a gente espera que ao invés de uma curva, o número de casos subir e depois descer, e a gente não ter a condição de atender, que essa curva ela seja ao longo do tempo. O mesmo número de pessoas vai se infectar, mas gradativamente ao longo do tempo, o que não vai sobrecarregar o nosso sistema público de saúde, vai dar as condições para que a gente faça os atendimentos. Lembrando aí, o Felipe vai acabar aqui, mas amanhã, hoje, a gente continua a reunião de trabalho, nós estaremos anunciando diversas medidas na área de saúde pública. Hoje pela manhã eu conversei com o ministro de Saúde, Mandetta, conversamos também com a equipe técnica do governo, e amanhã nós estaremos anunciando diversas medidas no sentido da gente ter a retaguarda necessária para dar o atendimento adequado para a população de Londrina que vier a ter, Londrina e região, que vier a ter a doença pelo coronavírus. Se o prefeito permitir, só lembrando que tem uma das regras, um dos pedidos, uma das orientações, que não tem aglomeração de mais de 50 pessoas. Vocês vão descobrir que culto, missa, né? Quando se fala... Por isso que nós estamos já então é para uma coisa fazer definindo para sentido todos. com a outra. Tá? Mas não. Assim, ó, cultos e missas a gente já até definiu isso para não ter dúvida, exatamente. A respeito de equipamentos, uma preocupação do serviço público tem sido a quantidade de leite e Sim, amanhã nós vamos falar sobre isso, mas para deixar assim claro, depois nós vamos detalhar. Londrina está absolutamente preparada nesse sentido, vocês vão entender por quê. O serviço público necessita de processo de licitação para você comprar de tudo. Só que o que nós fizemos? Nós nos preparamos, nós fizemos já tudo, então nós temos ata de registro de preço. Se precisar, que é uma licitação, já comprar máscara, nós temos condição, já comprar respirador, nós temos condição, vamos contratar médicos, enfim, amanhã nós vamos anunciar em conjunto com o Ministério da Saúde diversas medidas que serão tomadas a partir de agora, no sentido da gente ter a condição adequada de bem atender
a população, as pessoas que contraem o coronavírus. Prefeito, a gente está ao vivo, só perguntando aqui, as medidas emergenciais agora, suspensão das cirurgias eletivas. A suspensão das cirurgias eletivas, a não realização de cultos, de missas, de reduzir o número de pessoas que vão frequentar bares, restaurantes, lanchonetes, shoppings, o cancelamento das aulas das escolas a partir da segunda-feira, no dia 23, em conjunto com a diretoria da sociedade rural, que se sensibilizou com tudo que está acontecendo, não só no Brasil e no mundo. Chegamos a uma decisão conjunta também de suspender a exposição agropecuária, a exposição rural de Londrina até um segundo momento, para ver uma segunda data, né? Então, os diretores da rural muito sensíveis, a restrição no sentido de grupos de idosos, que é o grupo de risco, para proteger a vida dos idosos. Então, a suspensão de visitas hospitalares, a suspensão de visita nas instituições que cuidam de idosos, a suspensão de atividades dos grupos de idosos, dentre tantas outras medidas que esse comitê de especialistas em saúde pública, infectologia e pneumologia, nós estaremos adotando em Londrina a partir de agora. E isso tudo vai depender do cenário que vem pela frente. Por enquanto, não tem uma previsão de retomada desse serviço. Não, claro, a análise será feita dia a dia, todos os dias, todas as semanas, para que a gente possa ir avaliando, ampliando as medidas caso necessário, ou até mesmo retrocedendo em alguma delas, caso também seja possível. O importante é a gente prevenir e cuidar da saúde das pessoas. Amanhã estaremos anunciando, em conjunto com o ministro da Saúde, Mandetta, conversei com ele hoje pela manhã, com a equipe do governo do estado também, inúmeras medidas no sentido da gente melhorar e ampliar a assistência de saúde da Prefeitura de Londrina, para que a gente possa dar a condição necessária de bem atender a população de Londrina. A Expo Londrina está suspensa, então? Está suspensa por Londrina. Nós vamos gravar com os outros canais. Só para finalizar aqui, gente, não entendo, pessoal. Eu só preciso terminar. Eles fazem gravando, Felipe, porque senão não vai dar tempo de ir no ar dos outros veículos. A gente tem a lista aqui, secretário. Senão eles Mandou a não lista. conseguem O que quer fazer? gravar. Felipe começa a gravar. Não, você começa, Felipe. Daí você... Como é que vai falar 19? Não, leva pra cá. Tem mais algum? Você não falou? Não, a gente volta. Então cita rapidinho. Não, vamos lá gravar. O que vocês acham? A gente grava para quem está com pressa, a gente volta e termina de conversar? Posso voltar? Tá bom. E a gente volta e termina. Gustavo. É culpa do seu. Deixa aqui, ó. Vou deixar aqui. Cadê o microfone?